por que tem um radar instalado aqui? Essa é uma pergunta que você deve ouvir muito dos seus clientes quando são autuados no artigo 218 do CTB. E talvez você já até tenha uma resposta padrão ali para dar para o seu cliente, mas você precisa entender que essa argumentação pode ser utilizada no seu recurso, na sua defesa, tá? Porque os radares fixos têm todo um porquê dele ser instalado em determinados trechos das vias, tá? E é isso que nós vamos entender hoje. Quais são os requisitos para que um radar possa ser instalado em determinado trecho? Qual é a validade dele durante esse período de fiscalização e assim por diante. Lembrando que nós estamos então tratando de fiscalização eletrônica e nós temos que destrinchar a resolução 396 do CONTRAN. E aí agora tratando dessa questão dos requisitos do medidor de velocidade, do radar, o artigo 4º ele traz uma previsão legal apenas para o radar fixo, correto? Então, lembre que radar é um apelido, o termo correto é um equipamento eletrônico medidor de velocidade, tá? Apelidado como radar. E aí, essa previsão é apenas para o radar fixo, tá ok? E aí ele deve ter, então, a autoridade de trânsito, ela deve determinar a localização desse equipamento ao longo da via pública, tá? E não é a Deus dará, não é a seu bel prazer que ele vai lá instalar, falar, não, ali precisa de um radar ou acolá, né? Ele precisa fazer um estudo técnico. Esse estudo técnico, ele está previsto na própria resolução 396, que é o anexo 1 dessa resolução. E aí o anexo 1 ele traz duas possibilidades, o estudo técnico item A e o estudo técnico item B. Ambos são do anexo 1, tá? E aí o estudo técnico do item A, ele trata do primeiro estudo a ser realizado para a instalação do equipamento no local. Então, a autoridade de trânsito ela deve observar o número de acidentes, número de colisão, atropelamento, inclusive de mortes. E, no decorrer desse estudo, ele vai verificar a melhor forma do quê? De reduzir esse tipo de acidente. Nesse sentido, ele vai ter uma equipe que vai fazer esse estudo técnico falando, olha, a melhor forma de reduzir, diminuir o número de mortes, os acidentes aqui, nesse trecho, é a redução da velocidade utilizando um radar. Ponto. Esse é o estudo técnico que tem um modelo lá na resolução 396, item A. Equipamento foi instalado. E aí, então, com periodicidade de 12 em 12 meses, a autoridade vai ter que fazer o estudo técnico do item B. O item B, então, é a periodicidade, é um novo estudo feito de 12 em 12 meses para comprovar a eficácia desse equipamento. E aí até costumo dizer o seguinte, esse estudo, há um questionamento, ele anula ou não anula uma penalidade, uma multa aplicada por infração de velocidade, tá? Alguns entendem que sim, outros que não. O entendimento de que sim anula a ausência desse item B. Por que eu estou falando isso? O estudo técnico, via de regra, eu já peguei alguns casos assim, que a autoridade apresentou o estudo do item A, da instalação. E depois todos os outros não existiam. Não havia o estudo técnico do item B, que é a periodicidade de 12 em 12 meses. E aí isso afeta, não, mas o equipamento foi verificado, a infração foi cometida. Mas o fato é que a administração, ela feriu o princípio da legalidade estrita porque ela não estava cumprindo com o que determina o ato normativo. Então essa é a ideia de que anula-se sim. Agora outros entendem, não, o equipamento estava ferido, na verdade verificado, aprovado pelo Inmetro e não há o que se dizer em nulidade do auto. Você vai ter que trabalhar isso a seu favor, de acordo com a necessidade. E eu não sou de dizer que levantar a bandeira da indústria da multa, até porque não concordo que a pessoa cometa infrações.
Mas, como advogado, como defensor, se ela nos contrata, nós temos que defendê-lo da melhor forma, correto? Mas o fato é que, apesar de não levantar a bandeira da indústria da multa, se o princípio esculpido lá no artigo 1º, parágrafo 5º, é o princípio da prioridade à defesa da vida, e que os órgãos respondem objetivamente por ação, omissão ou erro na execução dos seus serviços, isso está no artigo 1º, parágrafo 3º. É imprescindível que que exista o estudo técnico do item B, que trata da periodicidade do laudo, né? Para verificar se o número de acidentes diminuiu, se foi eficaz esse equipamento lá ou não. A partir do momento que não há esse estudo feito anualmente, nós entendemos que então o intuito foi só arrecadatório. E não é isso que nós queremos. Nós queremos que realmente haja uma redução de número de acidentes ali naquele local onde o radar foi instalado, tá? Então, essa é uma questão interessante. Além disso, esses estudos técnicos, eles devem estar disponíveis onde? Eles devem estar disponíveis aqui, ó, vamos lá. Eles devem estar disponíveis na sede do órgão, tá? Então, o órgão deve disponibilizar isso na sua sede, ter disponível lá. O órgão deve encaminhar esses estudos para a JARE, que está lá dentro do órgão mesmo, mas deve ser encaminhado. E o DENATRAN e o CETRAN, quando necessário, ele solicita e o órgão também tem que encaminhar essa documentação para lá, beleza? Então, fique atento, essa é uma situação muito importante, pouquíssimo explorada pelos profissionais atuantes no direito de trânsito. Se você quer ser um profissional que atua em profundidade, fica essa dica para você, beleza? E aí, então, outra situação interessante é que o equipamento fixo, ele deve ter garantido aí a visibilidade do equipamento, ou seja, é aquela tese do radar escondido, que na verdade muitas pessoas falam, tem um radar móvel escondido, que na verdade não é móvel, é o radar estático, né? É o artigo 1º, inciso 2 da resolução 396, trata o tripézinho lá, é o radar estático, escondido. Esse não há o que se fazer porque não há uma previsão legal. Mas o radar fixo, há uma previsão legal, artigo 4º, você vai ler lá ele na íntegra e vai verificar que a autoridade deve garantir a visibilidade desse equipamento. E aí eu trago um exemplo para você aqui de uma via onde ele tem lá o equipamento visível, tá tudo correto, e uma via onde ele traz o equipamento que não está garantida a visibilidade, atrás de uma ponte, de um viaduto, por exemplo, tá? Isso aqui está errado e há possibilidades de cancelamento das infrações por conta desse radar escondido. Eu trago aqui outra dica, no sentido de que há radares escondidos por galhos de árvore, por exemplo. Existem outras situações aí, aqui as mais clássicas que eu trouxe. Mas você vai ter que analisar caso a caso, beleza? E aí então fica a nossa dica de hoje para você. Eu espero que você tenha gostado. Nós estamos esmiuçando a resolução 396 durante essa semana. Então, se você não assistiu os vídeos anteriores, assista as dicas diárias, né? E no final desse vídeo, eu vou deixar a descrição do vídeo completo, porque eu fiz uma live de 2 horas falando sobre recurso de multa de velocidade. E lá você vai se tornar um especialista em recurso de velocidade se você assistir essas 2 horas. No final do vídeo vai ter a descrição lá. Mas antes disso, eu quero, além de agradecer esse tempo que eu passei com você, pedir para que, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, né? Ajuda a gente a compartilhar essa informação também. Compartilha, dá o like e compartilha essa informação com seus amigos, nos seus grupos. E se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, se inscreve no canal aí para que você seja informado. Ativa o sininho, que aí todo dia você vai receber aí a notificação do novo vídeo, porque todo dia tem vídeo sobre direito de trânsito no nosso canal, beleza?
Fica o abraço do professor Ademir Santos e agora veja aí quais são os nossos canais de comunicação. Um abraço!